tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês. Tá um barulhão aí na rua, o pessoal batendo panela. Estou gravando isso aqui na noite, né, da quarta-feira. Mas hoje a gente vai falar sobre o crime de omissão de socorro, que é o artigo 135 do Código Penal, que é também um crime de perigo. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver uma introdução, as considerações iniciais, sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, e depois a forma majorada. Tá? Primeiro, passei aí a mais, volta aqui. O tipo do artigo 135 diz assim: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, né, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena aumentar de metade se da omissão resulta a lesão corporal de natureza grave ou triplicada se resulta morte. Bom, primeiras considerações iniciais, né? No crime de omissão de socorro, tensionou o legislador punir a conduta daquela pessoa que demonstra insensibilidade perante terceiros que se vejam em situação de perigo, desde que possam agir sem risco à própria vida ou integridade corporal. Então, a pessoa vê outro em perigo, ela pode agir sem risco, ela tem que ir lá e agir. Porque é a questão da solidariedade humana, né? Nós temos que ser solidários com as outras pessoas, com o nosso próximo, né? Daí eu continuo, né? A todos existe um dever legal de solidariedade humana, conforme as palavras de Magalhães Noronha. Não se trata de uma conduta que a lei proíbe, mas que impõe um fazer. Né? A lei te dá um comando imperativo: faça isso, socorra outra pessoa. Não se incrimina, daí continuo, né? Não se incrimina apenas a conduta daquela pessoa que, podendo agir, deixa de prestar assistência a determinada pessoa, mas também daquela que, não podendo fazê-lo sem risco pessoal, deixar de pedir o necessário socorro à autoridade pública. Então, ou você socorre a pessoa, ou você chama a autoridade pública. Se você não fizer nenhum dos dois, sem risco e não tiver risco pessoal, você vai responder pelo crime. Tá? Sujeitos do crime. Com relação ao sujeito ativo, né, o autor do crime, quem pode cometer, o crime é comum. Né, qualquer pessoa pode praticar a norma 135 do Código Penal. Já com relação ao sujeito passivo primário, né, a vítima, são pessoas que deveriam ser assistidas, mas que não são. Que são a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida ao desamparo, e a pessoa que se encontra em grave e iminente perigo. Então não posso eu agora, estou de bem aqui, socorro, socorro. Se ninguém me atender, isso não vai ser omissão de socorro, porque eu não sou criança abandonada ou extraviada, não sou pessoa inválida ou ferida ao desamparo, também não sou pessoa que se encontra em grave e iminente perigo. Então tem que ser uma dessas três situações para que ocorra a legítima defesa. Tá? Então, criança, né, pessoa até 12 anos, que tem que estar abandonada, né, que ela foi abandonada pelos pais, ou ela está extraviada, ela foi perdida. Tá? Depois, pessoa inválida, que é aquela pessoa que não consegue se movimentar ou não consegue agir. Ou ferida ou desamparo, aquela pessoa que sofreu um acidente ou está passando mal e está desamparada. E também a pessoa que se encontra em grave e iminente perigo. Sei lá, eu vejo alguém que está atravessando na Marginal Tietê, uma pessoa com doença mental está lá atravessando. Quer dizer, isso é uma situação de perigo. Tá? Eu coloquei aí, né? Coloquei o slide mais pessoal. Com as crianças abandonadas, segundo Rogério Sanches Cunha, a que foi deixada sem cuidados de que necessitava para a sua subsistência. Já extraviada, que se perdeu sem saber retornar à sua residência ou a seus pais. Que é aquilo que acontece na praia, por exemplo. Né? Pessoa inválida ou desamparo é aquela que sem vigor físico ou adoentada. Por fim, pessoa que se encontra em gravemente perigo é aquela que se vê diante de algum mal sério, de grandes proporções prestes a se verificar. Sei lá, tem um barco afundando, estou lá no meu iate, vejo um barco afundando, um barquinho lá do pescador, eu tenho que pegar e botar ele no meu iate, eu não posso deixar ele morrer afogado. Porque se eu fizer isso, eu vou responder por omissão de socorro. Tipo objetivo, né? Porque lá, o crime em tela se verifica quando o agente deixar de prestar assistência. Veja que o verbo aqui é deixar. Então é omissivo. Eu tinha a obrigação de agir e não ajo. Então esse crime é o chamado crime de omissão própria, né? Porque lá, trata-se de crime omissivo puro. Ou seja, o sujeito responde por nada a fazer. Sendo que a lei, como já se disse, impõe a todos o dever de solidariedade diante daquelas pessoas descritas no tipo penal. Que são, repetindo, criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida ou ao desamparo,
e pessoas que se encontrem em grave e iminente perigo. Daí, essa omissão se caracteriza de duas formas. Primeira forma é quando o agente, podendo auxiliar sem risco pessoal, não o faz. Então, por exemplo, eu sou um médico, eu vejo uma pessoa infartando, eu não tenho risco pessoal nenhum. Mas eu falo, não vou atender esse cara, deixa o cara morrer. Essa é a primeira forma. E a segunda forma é, se a gente não puder ajudar essa pessoa, sem sofrer risco pessoal, não solicita o socorro à autoridade pública. Então, por exemplo, estou de noite, passando numa rua muito escura, na Cracolândia, lugar perigoso, eu sei que se eu descer vou levar uma facada, vou ser assaltado, mas eu vejo uma pessoa lá no chão que acabou de ser assaltada e ferida por um bandido. O que eu tenho que fazer? Eu não vou parar de socorrer essa pessoa, porque eu vou estar em risco pessoal. Mas eu tenho que pegar, ligar para a polícia ou ligar para o bombeiro e chamar a autoridade pública. Porque se eu não fizer isso, eu vou acabar respondendo pelo crime. Eu até contei um exemplo uma vez que aconteceu comigo, que eu estava na rua andando de carro, daí era uma rua que tinha uma subida muito íngreme, eu vi um cadeirante indo atravessar essa rua, ele caiu e tombou. Estava no sinal verde para ele atravessar e ele tombou. E daí abriu o sinal e os carros simplesmente começaram a ir embora e foram embora e desviaram do cara. Eu falei, pô, eu não posso fazer isso, embora deixar o cara aí no meio da rua. Primeiro, porque isso é desumano, e segundo, porque senão eu vou responder por omissão de socorro. Eu fui lá, peguei, levantei o cara, botei na cadeira e atravessei. Parei o carro no canto, atravessei o cara. Por quê? Porque senão eu estaria cometendo crime de omissão de socorro. A gente tem que ajudar as outras pessoas. A gente não tem risco pessoal, e nessa circunstância não tinha nenhum risco pessoal para mim. Tá? Bom, depois, tipo subjetivo, crime doloso. Ou seja, a gente tem que agir de forma livre e consciente, deixa de prestar socorro a determinada pessoa em situação periclitante ou, não podendo fazê-lo, deixa de solicitar socorro à autoridade competente. Essas são as duas hipóteses de configuração do crime. Esse dolo pode ser direto ou eventual. E não existe modalidade culposa, tá? Não, você não tem crime culposo aqui, só doloso. Não existe omissão de socorro culposa. Tem uma coisa, se a vítima já está morta, não cabe mais omissão de socorro. Tá? Só cabe se a vítima está viva. No Código de Trânsito também tem uma omissão de socorro e lá é obrigado a socorrer mesmo a vítima já falecida. Então, sei lá, se eu vejo uma pessoa que teve, por exemplo, decapitação, perdeu a cabeça, eu pressuponho que ela está morta. Então, não preciso ir lá e socorrer ela. Agora, se for acidente de trânsito e eu sou o causador do acidente, nos termos da omissão de socorro do Código de Trânsito, daí eu vou ter que socorrer. Mas com essa omissão de socorro do Código Penal, não. Tá? Daí, consumação e tentativa. Consuma-se o crime esgotando-se ter crimes quando o agente efetivamente deixa de prestar assistência a quem precisa ou não comunica a autoridade pública competente. Enfim, consuma-se o crime com omissão ativa. Por se tratar de crime omissível próprio ou puro, inadmissível a tentativa por se tratar de crime unissubsistente. Não tem um intercrimes fracionado. O que acontece aqui? Se eu não presto assistência àquela pessoa, mas outra pessoa que está passando vai e presta, que é o exemplo que eu contei do cadeirante, que eu prestei assistência, as outras pessoas acabam não cometendo o crime, porque aquela pessoa, a vítima, foi assistida. Então isso é importante, tá? E é uma questão que às vezes perguntam em prova. Se qualquer pessoa socorre, daí as outras ficam desobrigadas de socorrer, não se consuma o crime. E por fim, o aumento de pena, a norma do artigo 135, parágrafo único, pune mais gravemente o agente que, em razão da omissão, provocar lesão corporal de natureza grave na vítima, que aumenta a pena em metade, que a gente viu o que é uma lesão corporal de natureza grave na aula que a gente deu as espécies de lesão corporal. Já se resulta morte, a pena é triplicada. Morte é quando a pessoa morre. Em ambas as hipóteses, o crime será péter doloso. Você tem dolo na omissão de socorro e culpa na lesão corporal ou na morte. Porque se eu quero lesionar ou matar a vítima, eu vou responder por lesão corporal ou por homicídio e não por omissão de socorro. Tá? Bom, agradeço vocês, muito obrigado por assistirem minha aula. Eu vou deixar aqui o material aqui embaixo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, pode falar aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima aula.